Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Algumas situações nos incomodam na vida. Situações principalmente de arrependimento, de culpa. E eu hoje vou conversar com vocês sobre este assunto. A questão 1000 do Livro dos Espíritos, ela nos fala exatamente da expiação e arrependimento. E nós temos, para esta questão, um comentário de Miramês sobre esta expiação e arrependimento que a maioria dos seres que estão encarnados e mesmo desencarnados sentem, né? São problemas da alma que trazemos de outras existências, estas faltas que trazemos de outras existências e que precisamos então, aos poucos, ir apagando essas faltas, procurando não cometer novas faltas, iluminando o nosso ser, o nosso interior com compreensão. Somente a compreensão daquilo que fazemos é importante para não retornarmos a cair no mesmo erro, na mesma esparrela, não é verdade? Então, questão 1000, o Livro dos Espíritos, na parte 4ª, das esperanças e consolações. No capítulo 2, das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. Questão 1000 pergunta para os espíritos que ajudaram Allan Kardec na feitura, na confecção do Livro dos Espíritos. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmola o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Então, essa situação de distribuir esmolas para ter a consciência tranquila, não é? E bater no peito dizendo, não, eu tenho ajudado fulano, ciclano, beltrano, não é? Ou eu vou na casa espírita, ou mesmo na qualquer casa religiosa que você pertença, e lá eu deposito o meu dinheiro, e com isto você imagina que a sua consciência esteja para você tranquila e para a espiritualidade os seus erros estejam perdoados. Não é bem assim. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. E é isto. Quando nós trabalhamos para os outros, quando nós fazemos um trabalho voluntário, social, já comentamos aqui no nosso canal sobre os trabalhos voluntários nas casas espíritas, é muito importante, não é? Nós louvamos estas atitudes porque quando elas procedem do coração no sentido de ajudar alguém, são deveras muito importantes. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? Não vai adiantar nada, não é? Você utilizou todos os seus bens, não fez absolutamente nada com eles durante o período em que você poderia ter ajudado alguém
com estes bens, não é? Que você pudesse prover para outras pessoas necessitadas algo que viesse do seu coração. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Quando, durante a encarnação, nós fazemos mal a alguém e o dano que fazemos a este alguém, ele permanece integral, ao morrer, na espiritualidade, quando acordarmos, nós vamos sentir dificuldades com a nossa consciência. Porque o melhor lugar, o local correto, não o melhor local, o local correto de resolvermos esta situação é sempre quando estamos encarnados e aquele a quem fizemos sofrer esteja perto de nós. Uma conversa com este irmão, não é? Com esta pessoa, com esta irmã, pode resolver séculos, até você encontrá-lo novamente e ter com ele algum tipo de relação que você vai poder resgatar o mal que você causou para ele. Agora, o interessante também nessa situação é que nós não podemos imaginar que estamos enganando alguém, não é? Que a nossa, entre aspas, humilhação, o nosso momento de entregarmos, de doarmos algo para alguém, sem que seja do nosso coração realmente, sem que a desculpa parta do nosso interesse em resgatar a amizade ou pelo menos o contato com a outra pessoa, se nós não fizermos isso de verdade, nada vai adiantar. Porque, como diz o final da mensagem, de que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus se perante os homens conserva o seu orgulho? Orgulho, egoísmo, não é? Não vai adiantar nada. E no comentário desta questão, o espírito Miramês diz o seguinte: o que chamamos de processos de despertamento espiritual se dá em todo lugar, onde quer que seja. A vida é vida em qualquer ponto do universo de Deus. Nós podemos despertar para a espiritualidade aqui na Terra ou podemos despertar para a espiritualidade na própria espiritualidade, em qualquer lugar que estejamos. Como pode ser que somente na carne se repare faltas? Como pensar que somente no corpo físico se evolui ou desperte as qualidades espirituais? Isso é um contrassenso. A nossa escola é de todas e de todas as almas, é dentro da criação de Deus. Não podemos pensar que só na Terra recebemos lições e despertamos valores. Porque se o universo é de Deus, se nós estamos mergulhados neste universo de Deus, se nós estamos mergulhados em tudo o que é de Deus, nós podemos reparar as nossas faltas, como também podemos evoluir espiritualmente onde quer que estejamos, aqui na Terra ou na espiritualidade, porque aqui nós estamos trabalhando pela evolução. Mas quando estivermos na espiritualidade, nós vamos continuar trabalhando, não é? Para que possamos evoluir também. Estamos dentro do progresso e com ele avançamos para Deus na programação que Ele mesmo fez. Em verdade, tudo o que ocorre conosco são processos de elevação espiritual pelos quais todos temos que passar para a luz dos nossos caminhos. Todos os momentos da nossa vida, nós podemos pensar que nós estamos
dentro do progresso, porque a vida é o progresso, não é? A espiritualidade, quando nós estivermos lá também é o progresso, que o nosso objetivo é o progresso, dentro sempre da programação que Deus tem para nós, porque Ele sabe em tempo integral o que fazemos, o que pensamos e onde estamos. A natureza sabe o que fazer sob a influência das leis de Deus. É necessário que saibamos nos conduzir diante dos nossos feitos passados que nos fizeram sofrer. Realmente é muito importante. Nós temos que saber como nos conduzir durante a nossa vida, nas nossas dificuldades, pelas situações que nós complicamos outras pessoas, não é? Outras situações que se apresentaram e que nós não deixamos progredir, por exemplo, fomos contra a evolução de algo ou de alguém. Então, o sofrimento ele é causado para que possamos aprender também desta maneira. Não é ficando em jejum que nos iluminamos. Não é nos sacrificando exteriormente que alcançamos a paz. Não é ficando calados que despertamos as condições espirituais que nos fornecem a tranquilidade da consciência. Nós não precisamos sofrer desta maneira ou de outra maneira para que possamos despertar a nossa consciência. Jesus nos ensinou, com a sua própria vida, o que devemos fazer para a devida libertação espiritual. Vejamos o que os discípulos fizeram. Estudemos suas vidas e copiemos o seu procedimento. Jesus, o Verbo Divino, o Espírito mais puro que tocou no nosso planeta e que veio a pedido do nosso Pai Criador, entregou a sua vida, exemplificou toda a sua vida e ao final dela, ao final orgânico da passagem dele aqui no nosso planeta, ele a entregou para que pudéssemos também entender que a finitude, de tudo, o fim de tudo tem o seu valor, porque é sempre o recomeço de algo que está por vir. E por isso, ele nos colocou, nos ensinou a esperança, a termos esperança. Os seus apóstolos, aqueles irmãos maravilhosos que atenderam ao seu chamado, trabalharam com ele, homens simples, na rudeza da vida daquela época, fizeram cada um a sua parte dentro daquela programação espiritual para a qual Jesus veio. E diz o texto de Miramês, muito bem colocado, que nós precisamos estudar a vida destes apóstolos, que se prontificaram imediatamente a trabalhar com Jesus, a trabalhar dentro desta programação, para que o seu exemplo também fosse copiado, para que nós fôssemos atrás deste caminho. E é importante nós procurarmos exemplo, nós espíritas, nós que trabalhamos pela doutrina, nós precisamos procurar mirar o exemplo na parte de cima, não na parte de baixo, mas na parte de cima, sempre, no coração, na mente espiritual destes homens que vieram trazer tanto para nós. O arrependimento deve ser sincero, compreendendo que fora da caridade não há salvação. Não podemos iludir a nós mesmos diante da vida maior. O nosso dever é refazer nossas condições espirituais e isso deve ser constante para chegarmos ao amor sem condições. Trabalhar, confiar, buscar, não desistir, não pensar que a desistência nos levará
a algum lugar. Sempre que desistimos, temos que recomeçar. E por isso, passamos muito tempo nesta repetição, voltando ao banco da escola, sem uma produção, porque enquanto nós não fizermos isso, não entendermos e não perseguirmos este comportamento, nós não vamos a lugar nenhum. Não é levando o corpo físico a determinadas privações que a alma se ilumina. O fanatismo torce a verdade e é uma realidade muito, mas muito importante. Não adianta você fazer penitência carregando cruz, carregando pedra nas costas, carregando pedra na cabeça, andando de costas. Porque se você não tiver o coração arrependido de verdade, nada disso vai adiantar. Para a espiritualidade é o mesmo que se você não tivesse feito nada. O arrependimento, o entendimento, ele está dentro de nós. E esta leitura interior, ela é feita pelos nossos protetores espirituais. Eles querem saber se você realmente está fazendo a sua parte. Então de nada adianta você colocar o seu corpo para sofrer, ficar em jejum, separar-se de outras pessoas, trancar-se em algum lugar com o objetivo de isolar-se para se arrepender. Nada disso vai funcionar. Nada disto funciona. Se o seu arrependimento ainda tiver como base o orgulho e o egoísmo, você vai ter que repetir a lição até eliminar, como dissemos e como o texto de Miramês está dizendo, aquilo que nós precisamos fazer. Não é somente pelo arrependimento que nos salvamos, como muitos estudiosos bíblicos afirmam. Enquanto não dissiparmos do coração o orgulho e o egoísmo, não seremos livres das perseguições de natureza inferior. As paixões se enraizam nesses dois monstros das almas, egoísmo e orgulho. A espiritualidade inferior, ela aproveita-se deste comprometimento que temos para nos influenciar, colocar situações complicadas para nós. E obviamente, como diz aqui também, nós não seremos livres dessas perseguições de natureza inferior, das paixões inferiores, dos prazeres inferiores, de tudo, se não nos livrarmos do orgulho e do egoísmo. O combate ao mal não aprendemos de homem nenhum, e sim de Jesus, que vem nos acompanhando há milhões de anos com a mesma paciência de sempre. E Paulo, o apóstolo, entendeu isto. Tanto que diz em uma de suas epístolas: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso está em Gálatas, no capítulo 1, versículo 12. Ele se refere aqui que ele recebeu e aprendeu os ensinamentos de Jesus, diretamente de Jesus, através de quem? Do Evangelho, que naquela época ele leu e teve a sua conversão. E a doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos fala o mesmo. Os mensageiros de Jesus que a ditaram nos mostram Jesus como único modelo para a humanidade ser feliz. Único modelo para a humanidade ser feliz é Jesus. Os ensinamentos precisam vir dele para nós. Já estão aqui. Ele já nos colocou esses ensinamentos. Já temos por escrito. Agora precisamos ler, reler e aplicar. As nossas faltas, os nossos erros por ignorância das leis e por
não termos forças para corrigi-los, devem ser corrigidos em qualquer lugar, tanto na carne como fora dela. Como dissemos, esses erros precisam ser corrigidos ou encarnado ou desencarnado. Os sofrimentos existem em muitas dimensões. Não vamos imaginar que ao deixarmos a Terra, o planeta Terra, os nossos erros serão esquecidos, a borracha vai limpar tudo que nós fizemos, agora e em outras existências, e que nós chegaremos então na espiritualidade para uma vida plena e feliz. Não, não é assim que acontece. De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus se perante os homens conserva o seu orgulho? Concluem os espíritos superiores que responderam à pergunta em questão. Contudo, não basta ao homem cumprir exteriormente tão profunda recomendação. De que lhe valeria humilhar-se perante os homens, talvez por conveniência e mesmo interesses materiais, e ser orgulhoso ante a paternidade universal? Porque se você, meu irmão, imagina que humilhando-se, que sendo humilde, não é, entre aspas, aqui na terra para os homens, mas visando interesses, sejam eles quais forem, interesses materiais, pessoais, colocando no seu cartão de visitas uma humildade falsa, você está no caminho errado. Lembre-se, resolver problemas internos é resolver problemas internos com você, das suas dificuldades íntimas, dos seus problemas de orgulho e egoísmo, como diz o texto, que são os monstros da alma. Amemos a Deus em todas as coisas, aí estão incluídos o próximo e a própria criação da majestade divina. Pense, repense, coloque quantas vezes for necessário este ensinamento no seu ouvido, no seu coração. Proponha-se a melhorar e vá em busca desse objetivo. Como dissemos, você não precisa melhorar unicamente para aqueles que estão do seu lado. Você precisa melhorar, principalmente em primeiro lugar, para você mesmo. Porque é você quem vai colher esta melhoria. É você que vai colher esta plantação. Vai colher nesta encarnação, ou nas próximas encarnações, ou no mundo espiritual. Se você não entender isso aqui agora, durante a sua existência, quando você estiver na espiritualidade, você vai lembrar de que poderia ter feito isto mais rapidamente quando estava aqui encarnado. Mas lá, você também vai poder trabalhar o seu interior, as suas dificuldades. Importante desta nossa conversa é você não desistir. É você nunca pensar que exterminando a sua vida, você vai chegar a algum lugar. Vai. Você vai chegar realmente a algum lugar, mas este lugar não é bom. Este lugar vai fazer com que você sofra uma intensidade de sofrimento tão grande que o seu arrependimento será terrível, junto com o sofrimento de você ter procurado colocar ou dar um ponto final a uma existência que tem potencial sempre para ser feliz. Resolva os seus problemas com você mesmo. Pense nisso. Resolva os seus problemas com você mesmo. Arrependimento é importante, porque quando nós arrependemos das nossas faltas, quando nós arrependemos do nosso orgulho,
quando nós arrependemos do egoísta que fomos, nós não carregamos a culpa. E a culpa, vocês sabem, é um piano que nós carregamos nas costas, aqui e depois. A culpa, ela é terrível, porque quando em algum momento você puder dizer para aquele que foi ofendido, a quem você ofendeu, que você se arrepende, eu diria que você vai ser um homem feliz. Se você disser com sinceridade, eu estou arrependido do que eu fiz para você, me perdoa. Faça isso enquanto há tempo, porque quando o seu tempo terminar e você precisar pedir perdão para esta pessoa, vai ser difícil você entender que as coisas vão ser diferentes. Você vai precisar reparar o seu erro, mas as coisas vão ser diferentes. Então aproveite o tempo agora. Não espere mais. Não tenha arrependimento que não seja agora para você consertar isto. E principalmente, arrependa-se para não carregar nenhum tipo de culpa. Amemos a Deus acima de todas as coisas e vamos seguir Jesus como único, o maior exemplo de tudo o que nós precisamos para a nossa evolução. Muito obrigado a todos.